Fala pessoal, Aragão Trader aqui. Mais um dia de operações com footprint completamente muito bom para a gente fazer boas operações, entender para onde o mercado vai, saber quando entrar, quando não entrar. Nesse canal aqui eu venho falando ultimamente, quem não está operando utilizando isso aqui, o que está dentro dos candles, está perdendo a chance de ser lucrativo dentro desse mercado, porque não tem como você ser lucrativo sem estar observando o que está por dentro dos candles. Eu estou há 7 anos operando o mercado e eu sei muito bem como é operar sem olhar isso aqui. Hoje eu vou te mostrar exatamente a minha operação. Fiz uma operação nessa abertura aqui, 3h30 para mim aqui na Europa, 9h30 horário de Nova York, utilizando o footprint ao meu favor, tudo bem elaborado, utilizando os estudos que eu venho falando aqui para vocês, absorção, agressão, estrutura do mercado, saber aonde o mercado está agredindo mais com força compradora ou força vendedora e ir com eles. É simplesmente, pessoal, esperar, olhar, quando os grandes players começarem a se posicionar, você ir com eles. E é basicamente isso que eu venho fazendo aí nos últimos tempos e vem melhorando muito as minhas operações. Não só as minhas operações, mas entender o mercado, porque muitas vezes eu fazia boas operações, mas não entendia 100% o mercado. E outras vezes também eu levava stop e não entendia porque eu levei um stop. Hoje sim, eu consigo entender bem porque o mercado não vai, quando ele está travado e quando ele quer se movimentar. Então aqui, hoje dia 5 de fevereiro, fiz duas operações, uma no 0 a 0 e a outra foi gain. Logo no início do dia foi a melhor operação nessa alta. Vou mostrar aqui para vocês a minha entrada. Ah, não foi na NQ, foi na MNQ. Com essa volatilidade que está tendo, impossível operar NQ, pessoal, porque o mercado está muito volátil. Então, para operar NQ, você tem que ter ali uma conta com margem grande para aguentar o loss e possível também gain se vir. Então, tem que ter muito cuidado aí nos dias que o mercado tiver muito volátil. Opera o contrato fracionado, que vai ser tudo tranquilo aí. Se você tiver uma conta ali que quer fazer 500, 600 dólares por dia, 1.000 dólares. Hoje dava para mim buscar 1.000 dólares. Se eu tivesse acertado a segunda operação que foi 0 a 0, eu podia ter feito aí uns 1.000 dólares facilmente. Mas eu fiz aí mais ou menos com cada conta 460, se eu não me engano. Vou mostrar para vocês aqui no final. Então aqui tá as informações na MNQ. Você vê, pessoal, que a MNQ ela é muito diferente da NQ. Por isso que eu venho também falando muito para vocês, quem é meu aluno já sabe muito bem. A gente olha para analisar a NQ. A MNQ a gente não utiliza a análise, a gente analisa lá na NQ e toma decisão aqui para entrar na MNQ. Veja só que aqui já é uma informação diferente. O primeiro candle a gente vê ele com um delta bar com menos 1.113. Isso aqui é uma informação que durante esse candle de 5 minutos, a agressão mais forte aqui foram dos vendedores. Mas, como vocês viram ali no ANQ, eu vou mostrar, vou voltar para vocês verem com mais calma. Essa força aqui foi bem forte, foi 1.000 positivo. Isso aqui está 1.113 negativo. Na MNQ, as informações aqui é que o mercado poderia cair. Justamente porque ele está demonstrando que durante esse candle, a força maior foi menos 113. A gente teve um SL aqui abaixo, força compradora, e um SH, que é força high e força low, onde está o espaço onde o mercado vem pressionando com força vendedora ou força compradora. A gente vê essas informações. Porém, somente aqui para me mostrar para vocês, minha operação foi dessa região até essa região. E eu estava arriscando esse fundo aqui. Esse fundo aqui. Se o mercado voltasse nessa região onde ele já tinha demonstrado aqui um ponto de suporte, eu iria sair. Então minha operação estava arriscando 93 pontos e eu saí com 111 pontos. Mais ou menos aí 1,2. Sempre tento buscar 1 para 1. É mais seguro, o mercado sempre vai fazer essa operação de 1 para 1. E eu acho bem mais saudável fazer essas operações. Eu peguei um pouquinho hoje porque o mercado estava bem volátil. Então voltando aqui para NQ, que é o mais importante da análise, é aqui que eu quero que vocês prestem muito atenção, pessoal. Olha só essa informação agora do Delta Bar. O Delta Bar fechou 1.015 positivo, mínimo de Delta 235. Ou seja, durante esse candle aqui, a máxima
que é uma mínima, tenha muito cuidado, né? Na forma que você vai ver essas informações que eu tô falando, porque aqui, ó, é a mínima de delta, mas foi o máximo da força vendedora, certo? Então foi menos 238. Ou seja, nesse candle aqui, os vendedores só agrediram menos 238. E na força compradora, o outro lado, eles agrediram 1015 de força compradora. Isso é muita coisa, tá? Na NQ, um candle com 1015 é muita força. O mercado vai ter que fazer uma movimentação. E é isso que eu busco. Agressão para o mercado seguir. E a gente vê aqui, ó, o máximo de delta ele chegou a 1018. Então ele chegou no máximo de 1018 e fechou 1015. Ou seja, na máxima do candle foi onde eu quis entrar, porque ali foi onde teve muita agressão e o mercado provavelmente poderia continuar. Foi isso que aconteceu. E o SH a gente vê que não tem quase nada de força compradora, mas o SL vem com muita força compradora. Ou seja, lá do fundo, os grandes players vêm construindo essa movimentação. E é isso que eu gosto de ver também. Construção de movimentação para mim ir com eles. Eles não escondem, tá? Impossível os grandes players esconder as posições dele. Por isso que é tão importante a gente operar utilizando o footprint. E se a gente olha agora para dentro do candle, eu dei um zoom aqui para a gente olhar dentro do candle, exatamente aonde eles agrediram muita força compradora. Olha só, eles chegaram aqui abaixo, onde eu estava escondendo o meu stop, mais ou menos aqui, tentaram empurrar o preço lá embaixo, chegou com 165, muita força vendedora. O que, que deveria acontecer? Continuar essa queda, o mercado deveria continuar caindo e não aconteceu. Ou seja, o mercado teve uma absorção de toda essa força vendedora aqui e veio muita força compradora, ó, empurrando o preço lá em cima. Então, essa região de 144 aqui, ó, abaixo dela eu botei o meu stop. Se voltasse aqui, não fazia mais sentido, porque quem construiu essa posição aqui não vai largar. Se ele largar aqui nessas regiões aqui, provavelmente o mercado vai reverter. Não faz sentido mais subir. Por isso que o meu stop estava nessa região e buscando um para um. Foi o que eu fiz. E depois, olha só a informação. O mercado, ó, faz um topo, ele encontrou uma região de topo, que também a gente tem que ter a análise completa do mercado, o que estava acontecendo nesse momento. Então o mercado ele vem caindo. Ele vem fazendo movimentações de queda, certo? Desde o início de Londres. Vem fazendo movimentação de queda. Chegou nessas regiões aqui, não teve continuidade, ó. Foi aonde eu entrei com esse candle se formando, fazendo essa movimentação. Stop aqui embaixo. E quando o mercado bateu aqui um para um, eu já saí e fiquei esperando. Ótimo, por quê? Porque ele já chega numa região ó, que poderia começar a cair. Porque poderia ser só um pullback para a continuação da movimentação maior, que é movimentação de venda. O mercado está caindo nos últimos 3, 4 dias. Por quê? Bitcoin está caindo, prata está caindo, ouro está caindo. Então, essa movimentação aqui foi só o viés da abertura. Eu só quis pegar essa movimentação e fiquei esperando o mercado acontecer. Outras movimentações para poder se posicionar. E também teve uma notícia depois de 30 minutos da abertura. Eu fiquei esperando, porque eu gosto de ficar de fora da notícia, é muito mais seguro. E depois da notícia eu analiso e aí sim, se tiver algum viés, eu entro. Se não, não faço nada. Então eu esperei a notícia, não tive nada. Mas olha só as informações que é mais importante. O mercado chegou nessa região, a região lá, que veio lá de cima da seção de Londres caindo. Se eu botar aqui, ó, olha só a força da seção de Londres. Olha, construindo, 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 venda, venda, venda. Então, essas regiões aqui pode respeitar. Foi exatamente onde o mercado chegou. Eu quis sair nessas regiões. E olha só a informação, 811 de força vendedora, grandes players começando a construir posição de venda, posição de venda. Eu poderia ter entrado aqui? Sim, poderia, mas estava próximo de ter a notícia. Eu acho muito mais seguro ficar de fora, porque vem a notícia às vezes, rapa todo mundo e aí sim ele vai fazer uma movimentação. Cada um tem o seu jeito de operar, esse é o meu. E aí sim, depois quando teve uma oportunidade nessas regiões, eu tentei entrar, tá? Com uma compra e sair no 0 a 0. Por que de compra, Aragão? Porque a galera tava se posicionando aqui, ó. Compra, compra, compra. Chegou, olha só esse candle vermelho aqui, ó. Esse candle vermelho ele fechou completamente com força compradora. Compra, 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 compra. Completamente respeitando esse fundo. A Itec deu outra oportunidade aqui, mas eu falei, não, não vou entrar mais. Já estava mais ou menos ali quase 2 horas de operações. É o tempo que eu espero para fazer minhas operações. Tá ótimo para mim. Uma operação, risco retorno 1 para 1 no bolso. Se eu tivesse pegado essa outra oportunidade aqui, poderia ter fechado um pouco melhor,
mas faz parte, é assim. Consigo fechar o dia com 430 de lucro, isso em duas contas. Eu tenho outras contas, pessoal, não gosto de ficar mostrando aqui. Se eu colocar aqui todas as contas e fazer uma conta aqui, e colocar tudo que eu ganhei, eu vou colocar só no título, ganhei 438. Vai ser bem mais tranquilo para não ficar chamando a atenção e o pessoal ficar achando que é algo que eu tô tentando criar para chamar a atenção. Não, não é nada disso. Fora as outras 5 contas que eu também tenho na Topstep. E outra informação bem importante, tá, pessoal? Sempre eu venho falando, não é só a Nasdaq que você tem que olhar para ter boas operações. Se o SP500 não tiver a mesma informação, você não entra. Isso aqui vai ser o tema da próxima aula. Vou fazer uma aula agora, vou fechar esse vídeo aqui e vou explicar exatamente o que aconteceu no SP500 para mim ter entrado também na Nasdaq. Porque ó, essa informação aqui ó, do SP500 foi muito precisa. Olha só, ele veio com um mínimo de delta. Olha só a informação como é diferente aqui no SP500. Ele veio com muita força vendedora, ele chegou a 1.347 de força vendedora, empurrando lá embaixo, só que ele absorveu tudo. Isso é outro ponto que a gente tem que observar, que é muito importante. A virada da força. Se você consegue entender esses pontos, onde o mercado está virando, força compradora para força vendedora, juntar os pontos, analisar tudo que tem que analisar, o macro, o micro, a estrutura do mercado, a tendência, ponto de suporte, pontos de resistência, você vai conseguir fazer boas operações. Então, já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo, porque eu vou explicar exatamente alguns pontos importantes aqui, ó, dessa absorção do SP500 que me fez entrar lá na Nasdaq. Te vejo no próximo vídeo.